Olá, amiguinho, olá, amiguinha! Eu sou o Léo Lune, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast. E esse é o Traps! Onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no SmackDown do dia 15 de abril de 2022. Vem comigo! Se os Usos invadiram o Raw na segunda-feira, é a vez dos Raw Tag Team Champions, Riddle e Randy Orton, a RK Bro, abrir o SmackDown. Após algumas groselhas faladas por parte de Riddle, Randy tá poucas ideias e chama os Usos para um face-off. Pois bem, lá vem os SmackDown Tag Team Champions, Jimmy e Jey Uso. Após uma bela promo de ambas as duplas falando de suas conquistas, Randy Orton aceita o desafio pela luta de unificação dos títulos. As campeãs de duplas femininas, Naomi e Sasha Banks, conversam nos bastidores e dizem que os meninos estão seguindo o exemplo delas, que aparecem em ambos os shows. Não só elas, porque as desafiantes Liv Morgan e Rhea Ripley também estão por aqui. Luta 1: Naomi vs Rhea Ripley. Gosto muito desse matchup. Quem bucou essa luta tá de parabéns, pois ambas jogaram a favor de seus pontos fortes. Rhea destruindo com sua força física e Naomi dando voltas na adversária com sua agilidade e atleticismo. Um bom aperitivo para a luta pelos títulos de duplas que acontecerá no Raw da próxima segunda-feira. Um lutão, finalizado por Rhea Ripley após o Riptide. Drew F. Gulak entrevista Madcap Moss nos bastidores. Moss diz que sente pena de Corbin, mas dá os créditos por ele ter o trazido ao SmackDown. Ele diz estar feliz de conseguir seguir em frente e deixar para trás sua antiga base de fãs que curtem piadas de tiozão. Luta 2: Humberto vs Madcap Moss. Vai ser difícil de comprar Madcap Moss Face, hein? Nem a sua attire ridícula ele mudou para tentar nos ajudar. Mas a WWE vai puxar o boneco. E ele tem uma atuação explosiva. Rolam alguns Spears, um acerta até Angel, que sei lá por que cargas d'água decidiu ficar no apron. Finaliza o combate rapidamente com seu finalizador, o Punchline, vencendo por pinfall. Charlotte questiona Adam Pearce sobre quem aprovou a I Quit Match contra Ronda Rousey no WrestleMania Backlash. Antes que Adam pudesse responder, um atrevido Drew Gulak entra no meio da conversa, interrompe e pergunta a Pearce como ele se saiu em sua primeira entrevista. Charlotte obviamente fica puta da cara e coloca Gulak contra a parede, intimando-o a entrevistá-la no meio do ringue e sugerindo que ele não fique nervoso. Charlotte vem ao ringue para sua entrevista e Drew Gulak pergunta se ela está preocupada com o potencial das submissões de Ronda, já que Charlotte havia recusado seu desafio. Drew aperta a campeã e diz que viu ela dar tap-out na WrestleMania, mesmo que o árbitro não tenha visto. E se tivesse, Ronda seria campeã falando com ele ali agora. Abusado. A campeã vira o jogo e pergunta se Drew desistiu de ser um wrestler para virar um entrevistador que faz perguntas estúpidas. Flair diz que pessoas como ele estão acostumadas a desistir de tudo, mas não Charlotte Flair. Vencer está em seu DNA. A campeã diz que Drew não merece a entrevistar e manda que ele saia do ringue imediatamente. Um abatido Gulak retirava-se, até que Flair o ataca pelas costas com um chop block e o coloca no figure 8, forçando Drew a dar tap out. Charlotte exige que Gulak diga que desiste, o que ele faz, completando a humilhação. Luta 3: Drew McIntyre vs Sami Zayn. Antes da rematch da semana passada, Zayn já vem ao palco com o microfone explicando que ele não fugiu de Drew. Ele não tem medo do escocês. Sami diz que vencerá McIntyre e reconquistará seu respeito. Soa o gongo e Sami imediatamente faz o quê? Foge por baixo das cordas. Drew vai buscá-lo e o castigo começa. Depois de um Glasgow Kiss, Sami consegue esquivar-se 2 vezes do Claymore e na segunda foge pelo meio da torcida, exatamente como na semana passada, e perdendo novamente por count-out. Dessa vez, Drew pula a barricada e parte no encalço de Sami, mas não consegue alcançá-lo. Após o intervalo, vemos Sami ainda fugindo pelos corredores, olhando por cima dos ombros. Ele tromba com um enfurecido Adam Pearce, que diz que semana que vem não haverá escapatória para Zayn, pois ele enfrentará Drew McIntyre pela 3ª semana seguida, mas dessa vez em uma Lumberjack Match. Luta 4: Ricochet vs Jinder Mahal pelo WWE Intercontinental Championship.
No combate de um peso pesado contra um peso cruzador, o canadense que se faz de indiano Mahal faz sua superioridade física valer e domina o início da title match. Ricochet se recupera e começa sua ofensiva com golpes que parecem ter saído de um videogame. Ele acerta Jinder com o recoil e vai à terceira corda para o 630 senton, mas Shanky tira seu parceiro do ringue. Ricochet então voa em cima dos dois para fora do ringue. Ele joga Jinder para dentro do ringue novamente e após um Shooting Star Press, vence Jinder Mahal por pinfall, retendo o título intercontinental. Entrevista de Sheamus, Ridge Holland e Butch. Sheamus fala sobre a derrota de Butch na semana passada e como ele descontou sua raiva ao atacar a ele e Ridge Holland. O irlandês diz que aquilo é uma discussão civilizada e eles já tiveram brigas maiores para decidir quem fica com o controle remoto da TV. Butch diz que a New Day é um inimigo comum e vaza. Ridge Holland faz uma cara ridícula, cutuca Sheamus que falava ainda com a entrevistadora e diz que perdeu Butch de vista. Xavier Woods e Kofi Kingston estavam sentados conversando e autografando umas camisetas e fotos e do nada surge um Butch voador na cara de Xavier. Sheamus e Ridge juntam-se à briga, mas logo surgem mais uma dúzia de pessoas para separá-los. Nas palavras de Pat McAfee, Butch é um animal selvagem e incontrolável. Rola a segunda promo package da história de Lacey Evans. História pesada que chega a parecer até apelação demais por parte da WWE para forçar o babyface turn e apoio da torcida. Resta saber se vai dar certo e quando Lacey retorna de fato. Natalya e Shayna Baszler estão no vestiário feminino vendo a promo de Lacey e fazendo pouco dela, dizendo que todas tiveram duras vidas. Natalya não aguenta mais ser desrespeitada por essas novatas e a câmera vira para mostrar a mais nova superstar do SmackDown, Raquel Rodriguez. Natalya mete um sorriso falso no rosto ao cumprimentá-la e se retira. Hora do main event, luta 5, Riddle vs Jimmy Uso. Riddle empenhado em singles action é sempre bom de ver. Jimmy também não faz feio e acompanhou o ritmo do versátil maconheiro. Orton e Jay discutem fora do ringue e Jimmy se presta a dar um baseball slide na víbora. Randy sobe no apron e o árbitro tenta contê-lo. Jay aproveita para puxar o pé de Riddle, que subia a terceira corda. Jimmy então erra o Superfly Splash e tenta um pop-up Samoan Drop, mas no ar, Riddle consegue encaixar um belo RKO, rendendo-lhe a vitória por pinfall. Fim de show. Pontos positivos desse SmackDown de 15 de abril de 2022. Rhea vs Naomi foi um banger inesperado. Melhor luta feminina singles em semanal da WWE em muito tempo e vale uma conferida. A promo inicial dos Usos e RK Bro foi espetacular e o main event entre Riddle e Jimmy também foi bem legal. Dá até pra dizer que esse episódio foi focado nas duplas, quem diria. Mas tudo tem um motivo, né? Já os pontos negativos do programa. O motivo é que não tivemos Roman Reigns, nem Ronda Rousey, muito menos Shinsuke Nakamura, mesmo depois do ocorrido na semana passada. Parece que tiraram algumas boas lutas de um episódio filler e é só isso mesmo. McIntyre vs Zen acabar exatamente como na semana passada é de foder. Idêntico, sem tirar nem pôr. Chega a insultar a nossa inteligência e tempo investido, o que não é nenhuma novidade vindo da WWE. Pobre Drew Gulak, a que ponto você chegou, homem? Esse SmackDown leva nota 5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do SmackDown? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, Dynamite e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, em twitch.tv/4CWP. Te vejo lá!